Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, trazer um pouquinho mais sobre o KNHF, né? O Kinea Hedge Fund. Fundo da Kinea, entender um pouquinho mais como que é esse fundo novo, entender as características dele, como que está a divisão dele entre a questão de fundo multimercado, a parte de ações de investimento, a parte de CRIs e também a parte de outros fundos imobiliários. Entender a característica geral dele, que é bem importante. Antes de mais nada, eu pedi para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela. Beleza? Bora pro vídeo. Bora lá então, pessoal, entender um pouquinho mais aqui sobre o KNHF, tá? Então, pessoal, primeiro ponto, né, começar pelo objetivo do fundo, então é gerar retorno absoluto, resultante da renda recorrente e ganho de capital a partir de uma gestão ativa e multidisciplinar, com uma carteira composta por diversos ativos do setor imobiliário, tá bom? Geridas pelas diversas equipes da Kinea. Então, pessoal, basicamente, tá? Então, você vai ver aqui, o fundo ele vai investir em CRI, fundo imobiliário, de tijolo, ações, projetos de desenvolvimento. É um fundo um pouco mais arrojado, tá bom? Então, ele é um fundo que ele vai fazer tanto a operação core dele, que vai ser um CRI ali, algo mais tranquilo, né? Ou mesmo uma alocação no fundo imobiliário, que seja mais seguro, quanto a alocação mais tática, que é aquele momento, aquele tentando pegar a oportunidade de momento. E nessa oportunidade tática pode ser tanto CRI, pode ser tanto fundo imobiliário, ações, projetos de desenvolvimento. Então é um fundo com um portfólio um pouco mais arrojado para a carteira. É entender isso e adequar o portfólio para que não haja nenhuma preocupação com uma sobreposição, uma sobrealocação dentro do seu portfólio, tá bom? Então, até aqui até atrás, a questão de investimento em CRI, multimercados, são vários fatores ali dentro, e tijolo mais FOF. Beleza? Vamos olhar um pouquinho para a carteira do fundo, então entender um pouquinho mais essas características, tá? Então hoje você vai ver aqui, né? A alocação, eu trouxe, tá bem picadinho, pode ver que o número 5, aqui ele vai para o número 12, depois eu recortei uns pedaços ali para pegar as maiores alocações, tá bom? Você vai ver aqui, estoque residencial Curitiba, né? Então ele está atrelado ao CDI, ele vai pagar aqui CDI mais 5,3. Então uma taxa bem bacana. Mesma coisa aqui, projeto imobiliário Sorocaba, CDI mais 5,75, recebíveis pró absoluto, CDI mais 6, CDI mais 6 tal. Então são taxas bem atrativas quando a gente olha para essa característica. Quando a gente vai aqui para outra parte, a gente vai ver ó, IPCA mais 10, IPCA mais 10, IPCA mais 10, 8,25, IPCA mais 10. Então, tudo isso daí, pessoal, a gente quando vai olhar para o percentual da carteira, né, nesses ativos, então, é 2,5%, 2,5%, 2, 4%, 4,3%. Então, ele está concentrado principalmente nesses ativos que são mais arrojados, tá? Ativos que são realmente uma classe de risco um pouco maior, que é IPCA mais 10,5%, IPCA mais 11,66%. São ativos mais arrojados. É entender isso para a carteira e ver até que ponto vale a pena ter dentro do portfólio. A gente sempre, né, fazendo aquela gestão entre os ativos mais seguros, ativos um pouco mais arrojados, para ter um dividendo um pouco maior também ali, tá bom? E tem uma característica um pouquinho aqui abaixo, que é LCI, né, e títulos públicos federais. Então, hoje, o fundo está com um nível de caixa muito grande, né, que rende 99% de CDI em LCI, somando 11,3% do portfólio. Em título público federal, 11,6%. Tá bom? Então, a gente vai olhar para isso tudo, a gente vai ver 23% do fundo rendendo menos do que o CDI. Então, isso pode prejudicar o dividendo no curto prazo. Então, você arroja, deixa arrojado por um lado, mas ao mesmo tempo aqui na outra ponta está puxando um pouco para baixo, pode jogar o dividendo um pouco mais para baixo ali com risco alto, tá bom? Cuidado, mas o fundo tem uma característica, uma qualidade muito boa, tá bom? Olhando também aqui agora para a parte de fundos imobiliários que eles têm em carteira, né? A gente vai ver que hoje tem alguns fundos, dos quais HGLG, por exemplo, representa 24,5% da carteira de fundo imobiliário. XPML, 23,9%. XPLG, 13,5%. BRCO, 8,4%. MOL 11, 8%. Então, o que a gente tem que entender basicamente, pessoal, você tem HGLG na carteira? Você tem XPMOL na carteira? XP Logística tem na carteira? BRCO?
Então, assim, se você tem esses ativos na carteira, lembre-se que pode gerar uma sobreposição dentro desse fundo, que ele vai ter também uma outra posição. E às vezes, você pode ter outro fundo que também vai ter essas posições. Então, é tomar um pouco de cuidado com essa sobreposição dentro de um fundo. Lógico que são ativos de excelente qualidade, né? Todos eles ali dentro. São ativos de boas gestoras, ativos de qualidade também. Mas ao mesmo tempo a gente entender essa questão de sobreposição. Daqui a pouco, na hora que a gente vai olhar, na soma de tudo, vai ser em torno de 15, 20% da carteira dentro de um desses fundos. Tá bom? Olhando então aqui a concentração por estratégia, né? Como é que está atualmente? Hoje, 66,7% está em CRI, 9,9% está em fundo imobiliário, 0,6% está em ações, 21,1% está em tijolo e 1,8% está em caixa, tá bom? Esse tijolo aqui, ele está considerando a LCI e também aquele tesouro direto, tá bom? Ele está considerando como caixa nesse momento. Olhando aqui, então, a alocação por setor, né? 32% dos CRIs é setor residencial, 22% setor residencial pulverizado, 3% geração distribuída, 6% escritório e 36% residencial home equity, tá bom? Então, ele está majoritariamente dentro do setor residencial. Então, é olhar para a questão de como estão os juros no mercado, como está a venda de imóveis, que pode ser impactado dentro desses ativos. A alocação dentro dos fundos imobiliários, então, 34% galpão logístico, 30% shopping, 23% escritório. Esses são os três classes preponderantes ali dentro dos fundos imobiliários, do FOF que ele faz dentro do fundo, tá bom? Então, dentro disso tudo, qual que é a taxa média do fundo, né, pessoal? A gente vai ver aqui a taxa média, né, de IPCA mais 4,86, que representa 13,7% do patrimônio do fundo. Aí representando 55% do patrimônio do fundo, IPCA mais 10,66. Bom, além disso tudo, vai ter aqui, né, a que eu mencionei, a LCI e Caixa, representando um total de 23% do fundo. 99% CDI e 100% do CDI menos o imposto de renda. Tá bom? Olhando aqui agora para a parte de receita, despesas, entre outros aspectos, né? A gente vai ver aqui que hoje a receita do fundo, né, foi na casa de 9,5 e 9,6 milhões em novembro e dezembro, sucessivamente. Então tá vindo uma receita muito legal, né? A gente vai olhar também aqui para os outros aspectos, né? Resultado de instrumento de caixa, resultado de LCI, resultado de fundo imobiliário. E, no geral, a gente vai ver menos a despesa aqui de 1.200.000. A despesa pode ver que ela vem crescendo, né? Ela saiu aqui de mais ou menos 0,8, 800 mil reais por ano, por mês, 600 mil reais, e veio para 1.200.000. Ela estava numa crescente aqui até o mês de agosto, foi quando o fundo começou. Então, mas já tinha despesa antes, que foi amortizada logo na entrada do fundo. Tá bom? Isso gerou um resultado aqui, então, de 10 milhões no último mês de dezembro. Tá bom? Olhando aqui agora para a parte de valor patrimonial e também dos dividendos, né, pessoal? A gente vê que hoje o fundo está acima do valor patrimonial, está em 1,03. Então, isso faz com que as taxas que você está vendo aqui de 4,86 e 10,66, elas fiquem menores. Então, você está comprando um pouco mais caro, está comprando ali mais ou menos CDI mais 4,8 e IPCA mais 10,6, um pouquinho abaixo ali dentro do fundo, tá bom? E também aqui nos LCIs, LCA 97% da LCI, por exemplo, e 98% aqui no caixa, tá bom? Então cai um pouquinho, porque você está pagando mais caro no fundo. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente vai olhar aqui, a liquidez média diária é de 1.100.000, então o fundo tem bastante volume financeiro. O patrimônio hoje do fundo é de 1.400.000, é um fundo grande. E ele não está listado dentro do IFIX, tá? Então é um fundo que está fora do IFIX, tá bom? Olhando aqui agora para dividendos, né? Ele está entregando aqui na média de R$ 1 por mês. Então, ponto bem importante. O fundo no valor patrimonial, ele é 101 e com 63. Se você está pagando um pouquinho a mais, está pagando ali na casa dos seus 102, 103 reais. Então, você está recebendo ali, na média, R$ 1 de dividendo. Então, ele está em torno de 0,98 de dividendo mês, tá bom? O que a gente tem que olhar é o risco do fundo para esse nível de dividendos, em tentar buscar se tem algum par dentro do mercado que remunere mais, com mais segurança, entre outros aspectos, tá bom? Olhando aqui agora para a parte de histórico, né, de evolução do fundo, então a gente vai ver que o fundo é bem recente, né? Foi iniciado aqui no mês 8 de 2023,
E quando a gente vai olhar para o histórico, então, da carteira como um todo, a gente vai ver aqui o IPCA deu 1,71 durante o período. Dá um zoom um pouco maior aqui para vocês. IMAB 2,39, o KNHF 4,13 e FIX 4,35 e o CDI 4,88. Mas o fundo ainda é muito recente, não dá para tratar esse histórico como algo válido, algo como sempre fidedigno, tem que esperar um pouco mais. Aí vai muito de você olhar e entender se faz sentido para você ter dentro do portfólio essa questão do fundo ser mais novo, a questão da arrojada do fundo, entre outros aspectos. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos na sua tela. E também deixe seu comentário se você tem um fundo, pretende comprar, como que tá para você nesse momento. Beleza? Um grande abraço, valeu!